se deparem com algum tipo aí de intercorrência, não se preocupem, porque está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês. Na aula passada, pessoal, nós acabamos aqui exatamente nesse ponto aqui, que foi a questão da agilidade e o custo das mudanças, tá? Desse modelo, esse cachorro, né? Quanto é que custa mudar para mim? Enquanto se eu estiver utilizando aqui metodologias tradicionais, o custo de uma mudança é muito alto. E quando eu estiver trabalhando com metodologias ágeis, né, o custo da mudança não é algo tão forte, tá? Vai haver um custo, mas a curva com que eu vou ter que me deparar para poder corrigir, a curva de custos, a curva de... Ele é uma curva complicada, tá? Muito complicada na metodologia tradicional, mas nesse caso aqui não. Eu vou ter uma curva mais suavizada, mais achatada, e aí eu vou conseguir trabalhar melhor, tá? Por quê? Porque as metodologias ágeis, elas já trabalham com esse conceito de esperar mudanças, tá? Que as mudanças vão vir. Então, como o processo ágil envolve entregas incrementais, testes contínuos de unidades, unitário, programação em pares, etc., ele acaba achatando o custo da curva, né, a curva de mudança, permitindo assim que a equipe de software assimile as alterações sem que haja um impacto significativo nos custos ou até mesmo no tempo, tá bom, pessoal? Gabriela, eu não vou ensinar a usar o Scrum, eu vou mostrar para vocês o Scrum, tá? A gente vai abordar aqui os conceitos de Scrum, a gente vai conversar bastante aqui sobre a metodologia Framework Scrum, tá? A gente vai ter um foco bastante nela aqui. Mas o Scrum é algo muito fácil de se entender e difícil de se implementar, tá? Mas você vai ter um approach legal aqui, tá? O que seria esse custo? Custo, dinheiro, mano. Tempo, dinheiro, qualidade, isso tudo é custo. Às vezes você tem que mudar um requisito e você vai ter que estourar uma agenda, ou você vai ter que gastar mais dinheiro, ou você vai ter que abrir mão da qualidade do produto e assim segue, tá bom? Tudo depende da questão de custo. Sim, você vai ter que parar alguma coisa, vai ter que abortar uma implementação, vai ter que desfazer o que você fez. Então tudo isso gera custo. Quando eu falar que custo aqui, não necessariamente é só dinheiro, tá, gente? É aquele pedestal também que é tempo e também qualidade. Então tudo aquilo que me custar algo significa exatamente isso. Bom, três preceitos chaves então do projeto que o processo ágil do software deve atender, gente, que deve ficar bem claro aí para vocês. Sim, a gente até abordou para já começar com vocês, já utilizar de forma, digamos assim, não catedrática a metodologia Agile, para vocês verem que vocês conseguem implementá-la sem necessariamente ter todos os conhecimentos envolvidos nela. Isso é fato, tá, pessoal? Vamos lá então. Só um instante. Então, pessoal, quais são os três preceitos chaves do projeto que o processo ágil de software deve atender? Primeiro, é difícil prever quais requisitos de software vão persistir e quais vão ser modificados. E como é que vai ser a questão da prioridade do cliente. O cliente ele pode modificar e pode mudar suas prioridades no decorrer do projeto. Para muitos tipos de software, o projeto e a construção são intercalados, ou seja, é difícil prever o quanto o projeto é necessário antes que a construção seja implementada para poder avaliar o projeto. Então eu vou estar projetando e construindo muitas das vezes, tá? Isso é uma realidade, principalmente numa realidade onde os requisitos apresentam uma mudança quase que constante. Então o projeto e implementação acaba ocorrendo sempre de forma conjunta. Quando você vê lá as metodologias clássicas, como por exemplo em cascata, se projetava totalmente o software para depois começar a implementação do software. A ideia é que de um dos preceitos chaves aí do processo ágil é eu conseguir intercalar o projeto e implementação, tá? E a análise, o projeto, construção e os testes não vão ser tão previsíveis.
Então eu não consigo planejar exatamente ali dentro de uma metodologia clássica, uma metodologia altamente preditiva, que eu vou fazer exatamente aquilo que eu quero implementar, eu vou seguir exatamente, porque a gente não vai ter essa previsibilidade tão fácil dentro de um projeto como esse, tá? Bom, então como criar um processo que possa gerenciar a imprevisibilidade? Então, ou seja, eu vou entrar num projeto onde eu já sei que algo vai ser imprevisível, vai haver imprevisibilidade, coisas novas podem acontecer. A resposta está aqui, ó. Processo que seja adaptável, o grau de adaptabilidade de um processo. Ou seja, as modificações rápidas do projeto e das condições técnicas. Eu consigo ajustar muito rápido o meu projeto e consigo também mudar tecnicamente o meu projeto. Tecnicamente envolve tudo, tá, gente? Eu estava pensando em utilizar uma determinada tecnologia de, por exemplo, client side. Não vou frente a essa mudança, eu vou ter que me adequar à nova tecnologia. Eu estava pensando em utilizar um certo tipo de banco de dados, não vou conseguir. Então eu tenho que ser rápido, eu tenho que me adaptar muito rápido a modificações que surjam no decorrer do projeto, tá? Um processo ágil deve ser adaptável, mas de modo incremental, com entrega sempre visando em curtos períodos de tempo. Dentro do Scrum, que a gente vai falar um pouquinho mais aí à frente, ele tem o que nós chamamos de rotinas time box, ou seja, rotinas que vão estar presas dentro de caixas de tempo pré-definidas. E uma time box muito importante do Scrum é o chamado sprint, que pode durar 2 semanas a 4 semanas, não pode passar disso. Então eu tenho que fazer entregas a cada 2 semanas ou então a cada 4 semanas, tá? Dentro da metodologia da framework Scrum, são requisitos básicos, por exemplo. Esse é um dos exemplos dos de rotinas ou cerimônias ou entregáveis time boxed do Scrum. Isso é muito rígido, até porque para poder exatamente incentivar o fato de eu estar fazendo entregas curtas. Se eu tenho uma janela curta de entrega, significa que eu vou desenvolver poucas coisas, mas coisas que vão gerar valor. E a gente vai discutir valor um pouquinho mais à frente, tá? E se eu tiver que mudar, eu mudo rápido. É diferente de eu esperar 6 meses para fazer uma entrega e ter que fazer uma mudança significativa na minha solução. Eu vou perder 6 meses de trabalho. Se eu tiver que fazer uma mudança significativa, por exemplo, no máximo eu vou perder 2 semanas de trabalho, ou 4 semanas de trabalho, um mês de trabalho, dependendo do tamanho do projeto. Tá? Sprints de 4 semanas normalmente são projetos muito grandes. Então, o ideal são sprints de 2 semanas. Para te manter a equipe motivada, manter o cliente sempre ali conectado em sintonia com a equipe de dev, de desenvolvimento, e alinhado aí com as mudanças necessárias dentro do projeto, tá? Então, ou seja, o cliente ele vai ter que avaliar o incremento que ele vai receber de forma regular, sempre mantendo-se a janela de 2 a 4 semanas, tá? Fornecer um feedback, isso aqui é muito importante. As metodologias ágeis trabalham muito fortemente com feedback, tá? Ou seja, eu entrego algo que obtenho um retorno para que eu possa adequar a próxima entrega, corrigir rumos, caso eu esteja seguindo aí num caminho errado. Então vou ter que fazer uma correção de rumos também e criar adaptações aí para poder fazer com que o meu processo seja um processo dinâmico, tá? O feedback do cliente ele é muito importante. Então existe também uma cerimônia agile do Scrum que é chamada retrospectiva, que é onde a gente faz essa retro mesmo. Como é que foi o sprint, quais foram as dificuldades encontradas, quais foram os pontos positivos, quais vão ser as melhorias que a gente vai implementar para a próxima sprint em relação não ao que vai ser implementado do produto, e sim de processos, de comportamentos, etc., durante aquele período. Então, ou seja, se você errar, você erra 2 semanas ali. Né? E aí você tem uma chance de parar, recuperar aquele digamos, desvio ou ajustar aí a rota e aí o projeto continua. Isso é muito importante dentro desse princípio. Então, quais são os 12 princípios da aliança ágil para se alcançar a agilidade? Tá? A agilidade aqui, pessoal, principalmente quem começa a ouvir falar de métodos ágeis, pensa que a agilidade é velocidade. Não. Agilidade não quer dizer velocidade, quer dizer entrega de valor o mais rápido possível. É diferente. Uma coisa é eu ser veloz,
mais eu posso ser veloz e não gerar valor, ou seja, não entregar coisas que não vão ter valor para o meu cliente. Outra coisa é eu ser ágil e entregar valor, ou seja, às vezes eu posso entregar valor daqui a um ano, e aí eu perdi o tempo de mercado, perdi a oportunidade aí que o meu cliente tinha de janela de oportunidade, como eu posso entregar valor um curto mais rápido possível no sentido de entregar valor, tá? Então, agilidade aqui não é velocidade de trabalho, é entrega de valor. Então, a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Ponto. O foco é esse aqui. Então, eu quero satisfazer o cliente desde o início, através de entregas contínuas. Entregas contínuas de um software que gere valor para o meu cliente. Tá? As modificações de requisitos vão ser bem-vindas. Eu não vou criar impedimentos, eu não vou criar barreiras, tá? Eu não vou criar questões legais nem nada, tá? Mesmo que isso ocorra de forma tardia. Porque os processos ágeis eles aproveitam as modificações como vantagens para o cliente ter mais competitividade. Então, se vier, por exemplo, uma mudança, não significa que essa mudança ela não pode ser encarada como um fardo ou como sendo algo que você não é bem-vindo. Tá? A gente tem que tratar as mudanças como algo bem-vindo também dentro dos nossos projetos. Entregas de softwares funcionando frequentemente, a cada 2 semanas. Aqui ele cita 2 meses, tá? Mas no Scrum a gente trabalha de 2 a 4 semanas. Tá? O ideal é que seja entregue sempre no menor espaço de tempo possível. Como essas metodologias, por exemplo, o Scrum é algo adaptável, vocês vão ver, por exemplo, no Spotify, eles fazem entregas horárias até de novas versões. O pessoal de negócio e os desenvolvedores devem trabalhar juntos, então existe essa sincronia entre o comercial e a galera que implementa. Eu atuei muitos anos na área de desenvolvimento, era uma guerra constante entre o comercial e o pessoal de implementação, porque o comercial vendia sonhos e a gente tinha que lidar com pesadelos. A realidade era essa. Enquanto o comercial vendia um sonho para o cliente, a gente tinha um verdadeiro pesadelo para poder entregar alguma coisa para o cliente. Então esse alinhamento é muito importante, tá? A construção de projetos em torno de indivíduos, sempre indivíduos que têm um alto grau de motivação. Isso aí é um dos aspectos muito fortes dentro das metodologias ágeis, que é a dimensão humana da coisa, né? Se a gente, todas aquelas metodologias de ciclos de vidas clássicos de softwares que nós conversamos, nenhuma aborda o conceito humano. O RUP um pouquinho, mas as outras nenhuma aborda. Ou seja, a gente os processos eles não levaram em conta o fator humano, tá? Então a ideia é ter um ambiente e apoio que precisa e que eles possam realizar o trabalho de forma correta, evitando o máximo de pressão, no sentido de como até mesmo beirando aí situações constrangedoras com a equipe, como já vivenciei, já participei. Isso fazia parte de um cenário que hoje dentro das metodologias ágeis não não é condizente, tá? Com assédio moral, aquele monte de coisa que a gente vivenciava ainda com os antigos gestores, tá? O método mais eficiente e efetivo de transmitir informações para dentro de uma equipe de desenvolvimento sempre é a conversa aberta, face a face. Então, o papo franco, sempre aberto, respeitoso, né, mas sempre sendo muito transparente. Então, feedback e transparência são duas características muito fortes das metodologias ágeis. Você sempre vai receber feedback, você sempre vai ter o retorno de alguma coisa que você fez ou que está fazendo, e sempre de forma aberta e transparente. Tá? Então, quando você olha uma equipe ágil, ela não esconde o que ela está fazendo, o que não está feito, o que vai ser feito, os problemas que estão acontecendo e nem mesmo o que deu certo. Então, a ideia é sempre ter algo transparente. Então, a própria ideia de um quadro Scrum, um quadro de Kanban disponível e aberto para qualquer um entrar e ver o quadro, isso tudo incentiva essa visão da transparência e do feedback, tá? Software funcionando é a principal medida de progresso. Cara, não adianta.
pontos de função, por exemplo, o pessoal utiliza muito durante muitos anos até hoje, principalmente em governo. Hoje a gente cumpriu 200 pontos de função. E daí? Eu tenho um software que está funcionando? Eu entreguei um incremento ao final do dia de um software funcional? Eu fechei um requisito que gerou um incremento interessante no produto final? Então isso aqui, para mim, o que mede para mim progresso é software funcionando. Não é pontos de função desenvolvidos, não é quantidade de requisitos implementados, ou quantidade de classes feitas, ou quantidade de telas entregues, etc. Não. O que mede para mim é se o software está funcionando, se ao final de um dia de trabalho, ou de uma semana de trabalho, 2 semanas de trabalho, eu sou capaz de entregar uma versão pronta do meu produto. Tá? A definição de pronta, a gente vai ver depois. Quem é que vai definir? Está pronto o meu MVP? É a equipe de desenvolvimento. Mas o foco primordial é entregar software funcionando. Eu tenho que entregar valor. Tá? Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável, ou seja, os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante e por um tempo indefinido, ou seja, eu vou sempre estar entregando, sempre recebendo feedback, sempre recebendo novas demandas e sempre entregando coisas novas. Então a ideia é que haja uma sustentabilidade aqui no desenvolvimento. Dentro das metodologias clássicas, às vezes você entrava com toda a energia no início de um projeto, você tinha uma curva alta de performance, daqui a pouco você começava a cair essa curva, ia caindo, ia caindo, ia caindo, chegava um ponto que o projeto simplesmente parava, né? Ou o cliente desistia do projeto, ou eram tantos entraves que você começava a mexer com recursos, né? Eu estou falando pessoas, etc. E os projetos perdiam o ritmo. O negócio é ir sempre, tá? Constante sempre. É igual aquela história da lebre e da tartaruga, né? A lebre ela sai na frente pocando tudo e a tartaruga continua ali de forma constante e chega ao final, tá? Então por isso que essa palavrinha ágil não está vinculada à velocidade, está sim vinculada à entrega de um software funcionando, que significa valor para o meu cliente, tá? A atenção contínua à excelência técnica e ao bom projeto, isso é vital, tá? Eu sou agile, então eu não tenho que ser um técnico muito bom. Pelo contrário, muito pelo contrário. Metodologias ágeis exigem que o corpo técnico seja um corpo técnico de excelência. Gente capacitada, gente capaz de modificar muito rapidamente uma tecnologia, capaz de transitar entre vários tipos de tecnologias diferentes. Então, ou seja, a gente vai ver que não existe dentro do staff, dentro da galera que forma o corpo de desenvolvimento, não é uma galera assim que só faz uma coisa, são equipes altamente técnicas e multifuncionais também. Isso é muito importante, tá? Não é lucro não, Ramon. Valor é, por exemplo, eu tenho um cliente que ele precisa, que ele dá valor, por exemplo, no bem-estar dos clientes dele. E aí eu tenho que desenvolver uma rotina lá que facilite, por exemplo, a usabilidade do software dele. Isso é valor para ele, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que vai lançar um produto no mercado e aí ele vai ganhar da concorrência. Aí é um valor monetário. Então, o valor, quem vai me dizer é o cliente. Tá? Eu vou dar valor, eu vou entregar valor. Que pode ser um valor financeiro, mas pode ser também um valor em termos de parâmetros que o próprio cliente cria. Tá? Isso aqui, pessoal, as pessoas às vezes entendem errado dentro das metodologias ágeis, tá? Que você precisa ter excelência técnica, você precisa se capacitar, você precisa manter os estudos, você precisa se desenvolver, porque isso também vai aumentar a agilidade. Porque eu sendo um bom técnico, com bons fundamentos, com bom conhecimento, eu vou entregar produtos cada vez melhores, eu vou responder muito melhor a qualquer tipo de mudança que possa ocorrer durante o projeto. Simplicidade, tá? Ser simples não significa ser medíocre. É outro detalhe importante, tá? Ou seja, a simplicidade, que é a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Isso é essencial. Então eu vou simplificar, eu sempre vou tentar buscar uma solução que entregue valor e seja simples, para que eu possa maximizar ali, por exemplo,
minimizar o esforço e maximizar as entregas, tá? Mas não confundam simplicidade com mediocridade. É aquele velho ótimo inimigo do bom, tá? Às vezes a gente mira no ótimo, mas não chega nem no bom. Então vamos devagar, a gente vai conseguir chegar e fazer entregas de forma consistente e incrementais, aumentando inclusive aí assim a complexidade às vezes do software também. Então a gente tem esse foco aí também. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos surgem de equipes que são auto-organizadas. Isso aqui também é importante. Eu vou ter equipes, eu vou ter gente motivada, tá? Eu vou ter gente que vai estar motivada e vou ter equipes que se auto-organizam. O que é isso? Eu não tenho que ficar ditando o que cada um vai fazer, qual que é o papel de cada um, não, você é o líder técnico. Elas vão se auto-organizando, elas vão se moldando frente às realidades. E aí o que acontece? Como eu tenho uma equipe multidisciplinar, motivada e auto-organizada, as ideias vão chegar, as coisas novas vão surgir e a inovação vai vir naturalmente, porque essa equipe tem essa característica, tá? Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficiente, isso é importante, que essa retrospectiva, onde senta-se, a equipe senta, ela levanta os pontos positivos e negativos do que aconteceu na última sprint, sempre de forma clara e aberta, tá? Sem mascarar nada, lógico, de forma respeitosa, claro, respeitando a individualidade de cada um, mas sempre sendo muito aberto e sincero. E aí você consegue sintonizar, ajustar a equipe e tentar adequar os comportamentos dentro da equipe. Evidentemente, vai existir situações que praticamente é impossível que você consiga ajustar algumas condições. Aí, nesse caso, você vai ter que mexer na equipe, mas esse é o papel do Scrum Master na hora de gerenciar isso, como a gente vai ver lá na parte do Scrum. Bom, quais são os modelos ágeis aí mais famosos, tá? O Scrum, que a gente vai estudar ele bem mais a fundo, tá? Hoje é a principal modelo ou framework, como o pessoal do Scrum gosta de falar. Hoje em dia é o mais utilizado, o mais comentado, mas tá? Além desse existe o XP, que é o Extreme Program, que tem uma característica que todo mundo lembra, que é o desenvolvimento em pares. Mas tem mais coisas juntas além do desenvolvimento em pares. Desenvolvimento adaptativo de software, o DAS, o DAS, Adaptive Software Development, tá? O método de desenvolvimento dinâmico de sistemas, DSDM, Dynamic System Development Method. Crystal, que é um outro método ágil também. E o FDD, que é o Feature Driven Development, o desenvolvimento de rotinas direcionados a características ou recursos ou filtros do processo, tá? E a modelagem Agile Modeling, que é uma outra também metodologia ágil muito comentada no mercado. Mas sem dúvida nenhuma, o Scrum hoje em dia é o que está liderando aí qualquer site de pesquisa que você for, qualquer empresa que tenha aí um movimento agile, qualquer empresa que está migrando para o movimento agile, a primeira coisa que surge é o Scrum. Existe também o Kanban, tá? Que não a gente sempre lembra do quadro Kanban, que depois a gente vai conversar um pouquinho, mas o Kanban também é uma framework de trabalho também, tá? A gente tendo um pouquinho mais de tempo, a gente pode também falar um pouquinho do Kanban, né? O Kanban literalmente significa quadro, com post-it, quadros com informações, que é onde eu vou colocar ali quadros com cartões, com informações, aonde eu vou controlar aquilo que eu não fiz, aquilo que eu vou fazer, o que está sendo feito, aquilo que está bloqueado, de forma bem transparente para que todo mundo possa entender como está o trabalho e o que está na mão de cada um para poder ser executado. Bom, vamos lá então. O Scrum, ele, formalmente falando, foi desenvolvido por esses dois caras aí, né? Não foi simplesmente, o cara sentou e, vamos criar o Scrum. Não. Eles, na realidade, esses caras, eles têm vários anos de vivência aí dentro da área de desenvolvimento de engenharia de software, né? O Ken
Schauberg, nome difícil pra caramba, de Jeff Sutherland, tá? Esses caras, eles fundamentaram a metodologia Scrum, tá? Através de anos e anos de prática. Anos quebrando a cara, anos tendo fracassos, né, gente? Não foram apenas sucessos. Se vocês começarem a ler a biografia dos caras aí e também começar a estudar a fundo a história do Scrum, vocês vão ver que houve vários fracassos, fracassos redundantes. E outra coisa, fracassar aqui em metodologias ágeis não é que seja aceitável, mas é algo que faz parte e eu tenho que tentar resgatar o máximo de valor possível num fracasso, entender e corrigir a rota, tá? Esses caras fundaram o que chamam de Scrum Alliance, tá aqui, ó. É uma empresa sem fins lucrativos, que é o Scrum.org também, que o Sutherland mantém, que é uma empresa sem fins lucrativos, mas é uma empresa, tá? Então, ou seja, se for tirar sua certificação de Scrum, você vai pagar lá uns $150 por certificação, por prova. Poxa, mas não é sem fins lucrativos, mas não é gratuita. Sem fins lucrativos significa que todo lucro que essa empresa tem vai ser revertido para a própria empresa e para os funcionários da empresa. Ela não tem objetivo de ter divisão de lucros e de dividendos com investidores, com acionistas e etc. Tá? Então, quando vocês ouvirem uma empresa tal, empresa de terceiro setor, sem fins lucrativos, significa que todo lucro ao final do ano, tirando as despesas e tudo que ela arrecadar, aquilo que for lucro, se reverte automaticamente para a própria empresa, com a melhoria de processos, compra de equipamentos, pagamento de salários, etc., dos funcionários. Então você não tem lá um corpo de acionistas, você não tem nada disso nessas empresas. Então o que é o Scrum? O Scrum ele é um framework, então isso é importante, tá? Muito mais, não é uma metodologia, é um framework, tá? No qual as pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto de maneira produtiva e criativa entregam produtos com o maior valor possível. Quando fala framework, significa que é o quê? É um conjunto de ferramentas. Eu posso utilizar o Scrum na sua totalidade, todas as ferramentas que compõem o Scrum, como eu posso pensar coisas interessantes do Scrum e adaptar para a minha realidade, para os meus projetos, tá? Eu não sou obrigado como por exemplo nós vimos lá nos modelos de ciclo de vidas, eu era obrigado, se eu escolhesse um modelo de ciclo de vida, eu era obrigado a ter que utilizar todas as etapas da metodologia. Não, o Scrum é uma framework, então, ou seja, um conjunto de ferramentas que eu vou entender, eu vou estudar, eu vou conhecer e vou entender na minha realidade, para os projetos que eu toco. Isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante, isso aqui eu vou adaptar, isso aqui eu vou mudar, e de fato é o que tem acontecido na maioria das empresas, tá? Depois eu vou apresentar para vocês um vídeo do Spotify para ver como é que é a implementação do Scrum no Spotify. É um vídeo longo, de uns 20 minutos, mas vale a pena vocês assistirem para entenderem. É bom que vocês vão praticar o inglês de vocês. Então, necessariamente o Scrum tem que ser implementado na sua totalidade? Não. Eu posso adaptar? Posso. Tá? Então ele é leve, ele é simples de se entender, mas muito difícil de se dominar, porque envolve conceitos que estão ali, ou seja, legal, entendi que eu tenho 2 semanas para poder fazer um sprint ou 4 semanas, beleza, já entendi tranquilamente. Cara, como é que eu vou me adaptar então a essa nova rotina? Então, ou seja, eu vou começar a gerar esse brainstorming aí e começar a rever meus processos. Empresas grandes, em corporações como a Vale, por exemplo, que está migrando aí, está incentivando cada vez mais a utilização de metodologias ágeis, ela, sem dúvida nenhuma, não tem como implementar o Scrum ao pé da letra. Então, o que a gente está fazendo é adaptando dentro da realidade das empresas, ok? Então esses caras começaram a ser, tanto o Sutherland quanto o Ken começaram, esse sobrenome horrível, começaram a construir a metodologia, a framework, a partir da década de 90, dos anos 2000, então não foi algo que surgiu agora, né? Agora que a gente está ouvindo fortemente falar de Scrum, nos últimos 5 anos aí, 2010 mais ou menos para cá, que aqui no Brasil principalmente começou a falar muito de metodologias ágeis, mas desde a década de 90, esses caras já estavam pensando, e não existia um nome específico, né? Na realidade o que eles iam fazendo era, eles enfrentavam problemas, documentavam aquilo,
buscavam soluções e depois eles resolveram empacotar isso tudo numa framework, tá? Essa foi a ideia desses caras. Sim, a ideia mais ou menos do Scrum é essa, Emanuel, é você conseguir entender quais são as cerimônias, quais são os procedimentos, quais métodos eu tenho, e aí eu posso utilizá-lo totalmente, como eu posso utilizá-lo em partes. Quando você vai para uma metodologia fechada, que aí é o detalhe, eu tenho que seguir exatamente o que a metodologia diz, cada um dos seus processos. No caso do Scrum, não necessariamente. Tá? Eu posso ser ágil e criar aí uma metodologia ágil, uma adaptação do Scrum para a minha realidade. Tá? Gabriela, o pensamento ágil, ele na realidade ele começa a crescer muito, principalmente no Brasil, exatamente junto com essa quando começou a vir essas ideias de startups. A startup existe desde que o mundo é mundo. Ponto, né? Mas aí depois começaram a botar um nome bonito e aí começaram a ter aí umas junto com essas metodologias ágeis, então juntei aí essa geração Millennium para cá, 2000, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, e aí chega essa geração Millennium cheia de ideias, muito interativa, muito rápida, muito não sei o que, não sei o que, não sei o que se viu nas metodologias ágeis, se encontrou nas metodologias ágeis, porque tem um fator humano muito forte, e a ideia também da startup, tá? É, tem uma parte de gourmetização também nessa história toda aí, mas tem uma parte também que é bem interessante, tá, pessoal? E a gente não pode também generalizar, mas tem muita gourmetização também em algumas situações, mas eu pensava, eu era muito resistente a métodos ágeis, né, no início, quando eu comecei a ouvir isso lá em 2005, 2006, eu olhava que troço assim, mas porque eu estava dentro de um ambiente de CMMI, Capability Model, com métodos extremamente rígidos, ISO 14, ISO 9001, então cheio de restrições de qualidade. Na minha cabeça, aqueles PMO para lá, PMI para cá, então aquelas ideias agiles para mim não era um negócio que não ia muito para frente não. Mas realmente muda muito o paradigma, o paradigma é novo, então vale a pena parar para olhar. Mas de fato, Gabriela, com aqui no Brasil, meados de 2010 para cá, quando começou mesmo a cultura de startups, as metodologias ágeis chegaram com força, tá? Pela própria forma da cultura, tá? Isso faz parte da cultura também, junto com essas culturas novas aí de startups. Mas essa ideia aqui não é nova, não foi eles que criaram, tá? Então o Jeff, por exemplo, e o Ken, eles trabalhavam, o Jeff, por exemplo, trabalhou para o FBI, trabalhou desenvolvendo softwares que fracassaram no FBI, softwares de grande porte para governo, trabalhou em várias startups, trabalha até hoje. Então esses caras eles trouxeram aí toda a experiência que eles tiveram durante esse período todo. E a sacada dos caras foram ver aqui aonde nós estávamos errando, mas vamos começar a olhar para outras ciências. Então eles olharam muito para psicologia, pedagogia, andragogia, pedagogia não, andragogia, porque a pedagogia estuda como as crianças aprendem, né? E a andragogia estuda como o adulto aprende. E que é diferente, né? Com a forma como eu aprendo é diferente como a minha filha aprende de 8 anos. A forma como vocês aprendem aí com 19, 18, 17, 20 anos é diferente como um menino de 10, 11 anos aprende, né? Como 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 ter esse approach, né? E uma das coisas fortes da andragogia é o fato de nós aprendemos mais mão na massa, né? Quando eu estou ali mexendo, quebrando a cara, me interagindo, e ali eu consigo absorver mais conhecimento. Então, isso é uma característica forte nossa em relação a isso. O Scrum, ele veio desse movimento do rugby, tá? Que é onde os jogadores eles formam o que eles chamam de Scrum, e aí eles têm que cooperar entre si para poder é, obter a posse aí da bola aí e vencer aí a barreira do outro time. Por isso surgiu o termo Scrum, tá? Então você já conhece, não vem exatamente desse. Não tinha um nome,
O Jeff não tinha um nome para isso. Foi exatamente o que eu falei para vocês. Eles saíram pensando várias coisas, começaram a fazer todo esse estudo, juntaram isso tudo dentro de uma framework. Vamos botar o nome de Scrum porque vai valorizar muito a colaboração e o trabalho em equipe. Tá? A ideia é essa. Eu tenho uma equipe coesa ali, desde a galera que está aqui em contato direto até a base e apoio aqui para ajudar a gente, porque se um falhar ali atrapalha e essa visão de colaboração dentro da equipe é algo vital aí dentro do Scrum, tá? O Scrum então não é um processo, não é uma técnica ou então um método, tá? É uma framework. Sendo uma framework, ele tem vários processos e técnicas ali dentro. Essa é a ideia básica do Scrum. Então, a metodologia Scrum, o termo técnico é framework. Lá dentro tem vários métodos, assim como tem vários processos, tá? A ideia o Scrum sempre propõe o seguinte: é possível melhorar. É possível melhorar sempre de forma contínua, tá? Então eu posso melhorar sempre o meu produto, eu posso melhorar sempre a minha equipe e posso melhorar bastante o ambiente de trabalho. Quando a gente via as metodologias clássicas, elas eram muito focadas apenas nessa primeira linha, produto. Esquecia, por exemplo, e não abordava o fator humano, que eu tenho uma equipe, tenho pessoas, e essas pessoas precisam ser motivadas, capacitadas, autogerenciáveis, com sentimento de dono e comprometidas com o projeto. Porque senão a coisa não anda, não vai andar. Eu posso ter o melhor planejamento, eu posso ter as melhores tecnologias, as melhores ferramentas, né? Comprar software, mas se não tiver uma equipe que esteja engajada, motivada, comprometida, autogerenciável, a coisa não anda. Os projetos não vão sair do papel, vai ser um desastre, como já vi acontecer várias vezes. Como eu já vi também projetos que tinham tudo para ser um desastre, mas porque a equipe era motivada, era uma equipe com um alto grau de senioridade, ou seja, pessoas bem capacitadas, o projeto saiu. Foi entregue, foi um sucesso e foi embora. Então, esses dois fatores aqui são fatores importantíssimos, que você tem que zelar como Scrum Master, que a equipe se mantenha coesa, motivada, integrada, etc. E que eu tenha um ambiente de trabalho também que permita esse tipo de situação. Por isso, que foi até que a Gabriela falou, isso casou muito bem com as ideias das startups. Ambientes de trabalhos leves, sem o chamado dress code, né, o código de vestimenta. Lógico, cada um vai respeitar, etc. Só que não se engane, tem muito trabalho envolvido. Se investe muitas horas de trabalho, as pessoas trabalham com força, mesmo não aparentando que estão trabalhando com tanta força, mas estão trabalhando, tá? O Scrum entrega produtos de forma interativa e incremental, maximizando então as oportunidades de realimentação e garantindo que uma versão potencialmente funcional do produto seja entregue. Como é que funciona assim, essa incremental? O Scrum ele trabalha com algumas técnicas. Já ouviram falar do princípio de Pareto? Nunca ouviram falar do princípio de Pareto? O que o princípio de Pareto faz? Por exemplo, se eu aplicar o princípio de Pareto dentro dos meus requisitos, o que o Scrum fala em relação ao princípio de Pareto? Que somente 20% dos meus requisitos vão ser efetivamente utilizados pelo usuário. Então eu tenho 20/80. Então, por exemplo, se eu aplicar Pareto nos meus clientes, significa que 20% dos meus clientes é que geram 80% da minha renda, por exemplo. Então vou focar nesses 20%. Pareto. 20% dos meus requisitos é que efetivamente vão ser utilizados pelos meus clientes. Então vou tentar focar nesses 20%. Então, por exemplo, os caras trazem Pareto para dentro do Scrum. Tem uma coisa também legal também, que é quando eu vou fazer a pontuação, por exemplo, dos stories de usuários, user stories, ou seja, o grau de dificuldade que a equipe de desenvolvimento vai dar, eles usam, por exemplo, a métrica que é o Fibonacci, né? 1, 2, 3, 5. Para quê?
para que eu possa ter saltos constantes ali e que eu não fique naquela mesmo de 1, 2, 3, 4, 5 e aí ter uma dificuldade muito grande de dar uma precisão, ou seja, cara, é difícil, é muito difícil, difícil pra caramba, impossível, entendeu? Então, ou seja, eu não vou ficar perdendo muito tempo com essas nuances, eu vou usar princípios que já existem por aí, trazer aqui para dentro, que sejam simples e rápidos de ser implementados, mas a gente vai chegar nesses caras aí. Quais são então os componentes do framework Scrum? Tá? Primeiro, eu vou ter os chamados times Scrum e seus papéis, como a gente vai ver. Os eventos ou cerimônias, até brinco, não de cerimônia, parece até uma religião, né? Cerimônias Scrum. Eu até brinco, até, quando a gente estava na Vale, assim, em que momento que vai ser feito o sacrifício, né? Que é cerimônia Scrum. Então tem uns Scrum Masters que usam muito o termo de cerimônia Scrum. E o negócio chegou até a ter Scrum Coach, tá? Que aí eu já me privo de usar o termo, tá? Coach Scrum. Você tem o Scrum Master, aí agora surgiu já os Coach Scrum. E aí quando eu vou para uma reunião, o cara me solta um mindset, qualquer coisa, eu já saio da reunião. Eu não aguento ouvir o termo mindset, mas tudo bem. Mindset, sinergia, tenso. Se eu estou na reunião, o cara me solta um mindset, vamos ter um mindset ágil. Chega. Já deu. Para mim já deu. Eu já poco fora. Não, quântico nem se fala, Ricardo. Quântico, se alguém falar com você sobre coach quântico, o cara não for físico, o cara é enganador. Esquece. Tá bom? Eu posso ser coach quântico, porque eu sou físico. Agora, se você não é físico e fala em coach quântico, o cara é um enganador. Fala, filha. Bom, artefatos que a gente vai ter e as regras. Lógico, tudo na vida tem regras, tá? Essas regras vão integrar os papéis, vão integrar os eventos, os artefatos e vai governar aí as interações entre eles, tá? Não é algo que seja sem regras, tá? Só ver aqui porque é alguma coisa, mano. Ah, é normal. Coach é o que mais você ouve por aí, Andressa. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre coaches e o histórico de onde surgiu os coaches, tá? Isso aqui é porque queria alguma coisa, Manuel. Então, ou seja, existem regras, pessoal. Vai ter regras, vão ter regras. Não é um negócio solto, né? Essas regras elas vão existir exatamente para poder manter a sincronia entre todos os eventos, processos e artefatos dentro do Scrum, tá? Então, não são regras tão rígidas, mas são regras que vão ter que ser. Algumas coisas são rígidas, tá? Algumas coisas a gente não pode abrir mão do Scrum, como por exemplo os time box, ou seja, os eventos que têm tempo pré-definido. Eu vou ter eventos que vão acontecer todo dia durante no máximo 15 minutos. Não pode passar dos 15 minutos. Tá? Existe toda uma filosofia por trás disso, científica inclusive disso. Eu vou ter reuniões que no máximo ter 4 horas de duração. Não pode passar de 4 horas. Porque se passar de 4 horas é sinal que eu falhei algum processo anterior para poder preparar esse encontro, essa reunião. Então, ou seja, tem coisas de 4 a 8 horas, dependendo do tamanho da sprint. Não consegui desenvolver totalmente aquilo que eu ia implementar numa sprint de 2 semanas, porque eu fiz o backlog da sprint de forma errada. Então são coisas que existem regras que são dogmas, ou seja, eu tenho que implementar e existe fundamento para isso, tá? Então, basicamente, pessoal, vamos tentar entender aqui bem de alto nível, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais depois. Como é que funciona então a Framework Scrum? A gente vai ter um papel importante, a gente vai discutir depois, que é o chamado Product Owner, ou PO. Esse cara aqui é o cara que vai fazer a interface com os meus executivos, com o time, com os patrocinadores do projeto, quem está bancando, botando grana no projeto, com os clientes e com os usuários do projeto. Esse cara, o PO, é o cara que detém e vai fazer essa interface e detém o conhecimento do business, do negócio. É o cara que vai zelar pela entrega de valor. É esse cara aqui que vai dizer, cara, isso tem valor para o meu business, isso tem valor, tá?
seja, isso é importante para mim, isso aqui vai fazer diferente para mim. Esse cara é o cara que vai zelar pelo produto, ele é o dono do produto, no sentido de fazer essa interface. Evidentemente, ele não vai falar sozinho. Por exemplo, eu estou num projeto que eu sou o PO aqui em Tubarão, um projeto muito grande. Eu não sou dono sozinho do projeto, mas eu sei as interfaces que eu vou ter com as áreas de negócio. Quem eu vou procurar, quem eu vou ouvir, o que o meu usuário lá na ponta vai querer, o que o meu parceiro da área tá querendo no projeto. Então, o PO é esse cara, que tem essa função. Eu vou ter um outro cara que vai ser um outro participante da equipe Scrum, que é o time. O time é o time de desenvolvimento, tá? Composto por várias pessoas, com vários papéis, tá? São várias pessoas, não que a gente tem um limite, tem um número ideal para esse time que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aqui é o time de desenvolvimento. Aqui não existe hierarquia, tá? Não existe hierarquia. O PO não manda aqui, não é hierarquia, são papéis. E vou ter o Scrum Master. O Scrum Master é um cara que não está ligado com business, mas ele está ligado diretamente com a implementação do Scrum. Ou seja, ele vai zelar pela a implementação, pela a realização das etapas do Scrum, pelos processos do Scrum e mais. Esse cara aqui ele tem um papel importantíssimo para o time. Ele é o cara que vai ajudar a livrar os impedimentos que esse cara aqui está tendo. Que impedimentos? Esse cara aqui, por exemplo, está tendo um impedimento aqui que ele tem uma tecnologia que o time não consegue desenvolver, o time está tendo problema. Então o Scrum Master vai tentar resolver esse problema. Esse time aqui, por exemplo, precisa que seja realizado um chamado de suporte para abrir uma porta no firewall. Esse cara aqui é o cara que vai fazer a interface e vai ajudar nisso aí também, tá? Manuel, o Scrum Master ele é o cara exatamente, ele tem um papel de zelar pela metodologia, ou seja, está sendo feito tudo direito, está sendo seguido os passos, não está entendendo, então senta aqui comigo que a gente vai conversar e tirar impedimentos, tá? A equipe está com impedimentos, é o cara que vai fazer a daily ali e juntar com a daily diária ali, como a gente vai ver daqui a pouco, ouvir a equipe, né, entender o que está acontecendo, tá? Esse é o papel do Scrum Master. Ele é um monitor, mas é um cara também que tem um papel também para liberar a equipe para a equipe trabalhar, resolver impedimentos para que a equipe possa trabalhar, tá? Vamos lá. Então, existem também tudo isso aqui, gente. Isso aqui tudo vai ver nas próximas aulas, tá? Isso aqui é só um grande review que finaliza para mim o que é o Scrum. Tá? Ou seja, Scrum Framework at Glance, ou seja, uma visão geral do Scrum. Os meus requisitos a gente vai colocar dentro do que nós chamamos de Product Backlog. Tá? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Isso, vou estar tudo lá. Tá? São as pendências do produto. Essa lista de pendências elas vão ter que ser priorizadas. Quem prioriza? PO, é o Product Owner. Tá? Muito inglês. Inglês não tem que ser novidade nenhuma para vocês mais, tá, gente? É mais na área que vocês estão atuando. O Product Owner, ou PO, é o cara que vai priorizar essa lista. Por quê? Porque é o cara que sabe o que é valor para os clientes. Então, quem é o cara responsável por manter o Product Backlog? O PO. Ou seja, aquilo que tem que ser feito. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para poder fazer com que o produto seja entregue? Isso é vivo. Tá? O Product Backlog, como a gente vai ver, é vivo. Ele pode sofrer mudanças no decorrer do projeto inteiro. Tanto inclusões como exclusões. Tá? Durante uma reunião, uma cerimônia chamada Sprint Planning Meeting, ou reunião de planejamento da Sprint, o PO, junto com o Scrum, junto com o time Dev, seleciona um subconjunto de pendências que estão no Product Backlog e cria o chamado Sprint Backlog, que é o backlog daquela sprint. Tá? Uma sprint pode variar de 1 a 4 semanas, normalmente de 2 a 4, tem 2 ou tem 4, tá, pessoal? Mas pode variar de 1 a 4 semanas. A sprint é uma unidade de trabalho coesa, aonde eu vou começar a trabalhar em cima do backlog da sprint. Ou seja, o PO, junto com o time de Dev,
junto com o Scrum Master, faz uma reunião que pode durar de 4 a 8 horas, a gente vai ver que é uma time boxed, que é o planejamento da sprint, onde ele vai determinar, olha, nessa sprint a gente quer desenvolver isso, isso e isso. E eles vão conversar, tá? Não é determinar. Ao time do dev, não, mas isso aqui tal, não cabe, é difícil, ou isso aqui tem um alto grau de complexidade, vamos quebrar esse aqui, esse história de usuário em duas histórias, vamos ter o que eles chamam de caminho do herói, depois a gente vai discutir sobre isso, vamos transformar isso aqui num epic, numa epopeia, cara, é cheio de termos. Quando uma história é muito complexa, muito grande, a gente transforma isso numa epopeia, e aí a gente vai ter sub-histórias ali dentro, e aí começa a definir o que vai ser feito nas próximas 1 a 4 semanas. E uma vez, e outra coisa importante, o tempo da sprint é fixo, o tempo da sprint não pode variar. Uma vez que no início do projeto eu vou definir, teremos sprints de 1 semana, até a entrega final do produto serão de 1 semana. Teremos sprints de 2 semanas. Esse tempo da sprint não pode variar, é outra regra de ouro do Scrum. Por que isso? Porque é uma coisa cognitiva do ser humano, principalmente do ser humano adulto. Se eu tenho janelas temporais pré-determinadas e fixas, eu me adapto melhor a essas janelas e começo a produzir melhor. Por quê? Porque eu vou começar a adaptar o meu ritmo de trabalho. Nas primeiras sprints eu não vou ter uma entrega muito boa, né? Ou seja, eu vou ter ali um burnout, um pouco de atraso, não vai ficar muito legal, mas a equipe vai se adaptando e aí depois de 2, 3, 4 sprints eu começo a entrar na engrenagem e a coisa começa a fluir de forma muito dinâmica, tá, pessoal? Bom, essas sprints elas vão ser feitas depois que é feita a reunião de sprint, é startada a sprint. A gente vai ver todos os pormenores aqui. Essa sprint ela pode ter de 1 a 4 semanas, como eu falei, é um sprint, é um tiro curto. E diariamente existe o que eles chamam de daily meeting. O que é o daily meeting? Reuniões diárias. Essas reuniões de daily são reuniões de 15 minutos, não pode passar disso, e em pé. Por mais que seja estranho isso, as reuniões são feitas em pé. Por quê? Para serem rápidas. Se eu vou para uma sala de reunião onde todo mundo senta, a tendência de aquilo virar uma DR é muito grande, tá? Então, são reuniões de 15 minutos, onde o Scrum Master conduz essas reuniões de daily, junto com o time de dev. O PO nem participa dessas reuniões, tá, gente? E basicamente são respondidas 3 perguntas pela galera. O que você realizou desde a última reunião, desde a última daily, ou seja, nas últimas 24 horas? O que você está tendo dificuldade e o que você vai fazer até a próxima daily em prol da equipe para poder concluir o Scrum. Não é uma reunião onde o Scrum Master pergunta um a um, as pessoas de forma espontânea começam a expor o que está acontecendo. Se algum assunto ali for, eu não vou resolver DRs ali dentro. Então, por exemplo, no 2 o cara fala, olha cara, fulano aqui pisou na bola porque ficou de entregar uma parte do sistema e não entregou. O Scrum Master falou assim, beleza, e o fulano nem replica. Durante o dia, o Scrum Master vai sentar com as partes e vai tentar entender o que está acontecendo. Tá? Uma reunião como o dele, como a gente vai ver, não é para resolver DRs. Tá? Ela tem um tempo máximo de 15 minutos e ela tem que ser objetiva. Tá? Eu vou expor o que eu fiz, expor qual dificuldade eu tive e expor o que eu pretendo fazer nas próximas 24 horas. Normalmente é feito em pé, de frente do quadro Scrum ou do quadro Kanban, e aí eles discutem isso rapidamente e a equipe está liberada para o trabalho. Isso normalmente acontece sempre, o ideal é que aconteça no início do dia de trabalho. E aí é feito um acompanhamento muito simples, cara. Para quem trabalhou com gerência de projeto, tinha N gráficos diferentes. Tem um gráfico chamado Burn Down, ou Burn Up, né? Que é onde eu tenho lá. Para aquela sprint eu tinha uma quantidade de pontos a ser cumpridas. Então, para cada item do backlog, eu vou pontuar esses itens do backlog, tá, pessoal? Isso aí, Manuel, é mais ou menos isso, mas a gente se vira. Vai te dá um jeito rapidinho disso aí. O que acontece quando eu pego
o backlog da sprint, eu vou pontuar as histórias de usuários, user stories lá dentro, através da escala de Fibonacci. E aí, ao final, montei sprint backlog, pontuei cada caso de usuário para cada requisito, deu lá 100 pontos no total. E à medida que eu vou resolvendo esses pontos, eu vou dando baixo. Então eu vou ter uma linha no burndown, como eu vou mostrar para vocês depois, que seria a linha perfeita, ou seja, uma linha reta entre a pontuação máxima, o tempo da sprint, eu teria uma linha reta perfeita com a distribuição de execução de pontos. E aqui na reunião de daily, eu vou ajustando o que efetivamente eu consegui, e aí eu vou ter a distância entre o realizado e o projetado. E aí eu vou saber se eu vou estar em atraso ou se eu vou estar adiantado. E aí eu vou ajustando a equipe, vendo o que está causando atrasos e o que pode estar causando. Depois eu vou falar sobre Fibonacci. A escala de Fibonacci é aquela escala que eu tenho lá 1, 2, 3, 5, 8. E aí eu pego, sempre somo os dois últimos, tá? É 1, 1, que aí o outro 1 eu desprezo, que vai dar o 2. 1 mais 2 é o 3, 3 mais 2 é o 5, 5 mais 3 é o 8, e assim segue, tá? É chamada escala de Fibonacci, a gente vai ver depois, para poder pontuar a dificuldade dos requisitos do sprint. Não é 1, 2 e 3 não, tá? Por que isso? Porque eu vou ter saltos. Então eu tenho fácil, muito fácil, fácil, médio, difícil, muito difícil, pra caramba, esquece. Tá? Porque é uma forma como a gente vai, uma forma rápida para poder dar peso no grau de dificuldade dos requisitos para um sprint. Isso aqui é só um resumo, tá, galera? A gente vai detalhar, isso aqui tem slide pra caramba aqui ainda. Estou só dando um overview para vocês. Então, nessa reunião aqui é atualizado o gráfico de burn down ou burn up. Então eu sei que se a equipe está atrasada ou se a equipe está adiantada. Se a equipe está atrasada é um problema. Se a equipe está adiantada é problema também. Por quê? Porque eu botei pouco, eu podia ter colocado mais tasks dentro da sprint, ou seja, a equipe pode render mais, então eu posso entregar mais valor. Se eu continuo de forma repetitiva, sempre está adiantado, eu estou fazendo o quê? Eu estou me sabotando, eu estou auto-sabotando o projeto. Então estou botando poucos requisitos dentro do sprint backlog para que a equipe sempre se veja dentro ou adiantado em relação ao cronograma. Mas isso é um problema, isso é uma autossabotagem, porque eu quero entregar valor, o máximo de valor possível. Então a minha ideia é sempre estar o máximo alinhado com o burn down, com a linha reta, fazendo 45 graus. É isso que eu quero. Nem para cima, atrás, nem para baixo, está muito adiantado. Tá? A equipe adiantou muito no sprint, na próxima sprint eu vou lá e aumento um pouco mais a quantidade de tasks dentro da sprint. Isso é o papel aí do PO junto com o Scrum Master para poder acompanhar isso aí. Bom, cumprir sprint, acabou o sprint. Então tem uma reunião chamada Sprint Review, tá? Aonde eu vou apresentar aí, vai participar o PO, participa usuários, stakeholders, chamo todo mundo. Aí eu vou apresentar, tá? Dependendo do tamanho do sprint, pode durar de 4 a 8 horas essa reunião. E aí eu vou apresentar, vou demonstrar o que foi feito, vamos discutir e etc e tal. E aí apresenta o entregável, apresenta o incremento para todo mundo ali, para todo mundo, ó, legal, isso mesmo, tal, já vamos jogar no ambiente de testes então e vamos tocar a próxima sprint. E aí, ao final disso, o time faz o que nós chamamos de sprint retrospectiva, ou a chamada retro, que aí é o PO, o Scrum Master e mais o time de desenvolvimento. Que eu vou fazer o quê? O que aconteceu nessa sprint? Como é que foi? Quais foram os feedbacks positivos, negativos? E literalmente as pessoas conversam ali com uma reunião de 2 horas ali, em média. E aí se coloca, se pontua o que foi positivo, o que foi negativo e o que eu vou fazer para poder resolver os pontos negativos. Essa sprint retro é muito legal, cara, porque você não deixa com que os problemas persistam. Se eu tenho um sprint de 2 semanas, a cada 2 semanas eu sento com a equipe e vejo, cara, olha, não está dando, fulano infelizmente não está conseguindo entregar, então vamos tentar resolver, ou
a ferramenta XPTO lá está dando muito pau, está dando muito problema, ou os requisitos que o PO está jogando para dentro do backlog não estão muito bem definidos, ou os usuários não estão passando informações necessárias para a gente poder fazer o refinamento do backlog. Então tudo isso é ajustado ali e ajustado o mais rápido possível, para que na próxima sprint isso não aconteça, ou se acontecer, aconteça com a menor frequência possível. Então essa é a grande característica do Scrum. Além dessas outras reuniões aqui que eu acabei de falar para vocês, existe, por exemplo, de grooming, que é muito interessante a de grooming. O que é o grooming? Eu vou fazer uma reunião envolvendo o PO, envolvendo os usuários chaves, tá, e clientes, onde eu vou captar novos requisitos. Então eu vou incentivar o meu cliente a validar e refinar alguns requisitos que eu estou em dúvida, não estou entendendo isso aqui que vai entrar no sprint. Eu quero que ele se exponha melhor e vou também validar algumas ideias com ele. Então, por exemplo, nos projetos que eu participo, o pessoal do UX, né, que é os desenvolvedores de interface, já vem com um protótipo. Lembra da prototipação? A gente vai ver que muitos daqueles caras lá do clássico aparecem aqui. Então, eles já trazem um protótipo de interface que não é funcional, né, gente? Não é. As regras de negócio não estão implementadas. Mas é uma ideia. Ah, vamos clicar aqui, aqui vai ter um campo, aqui vai ter um valor tal, o cálculo de tal vai aparecer aqui, papá. E aí a gente começa a discutir e aí a gente fecha ali o que a gente quer naquela reunião de grooming, que também é muito importante dentro da metodologia Scrum. Uma outra reunião depois a gente vai ver também, que é uma reunião de Inception, que acontece lá no início do projeto, para montar a primeira versão do Product Backlog, tá? Que eles chamam de Sprint... Como é que é o termo lá em termo inglês? É muito termo em inglês, gente. Fugiu a palavra aqui. É uma sprint específica onde a gente vai fazer um encontro utilizando técnicas aí de design sprint, design think, chamado design sprint, onde eu vou usar, por exemplo, design think, olha só o nome em inglês para tudo que é lado, onde eu vou usar o design think, lean inception, são técnicas para poder extrair esses caras aqui, ó. Eu vou conceber o produto e vou deixar que o meu cliente viaje na maionese. Ele vai literalmente viajar na maionese, tá? E a gente vai começar a botar post-it para tudo que é lado, criar, identificar personas que vão ser características dentro do projeto e a gente vai viajar nisso aí. Resumidamente, pessoal, isso é algo que não é novo, é algo que já está sendo implementado nas grandes corporações e tem lugar para todo mundo trabalhar. Então, por exemplo, eu fiz um projeto agora que quem conduziu a Design Sprint foi uma aluna de design. Uma aluna não, uma profissional de design de produto, tá? Ela não era TI, ela não trabalhava com UX, ela é formada, pós-mestrado e doutorado em design do produto. Foi ela que conduziu toda a cerimônia com as técnicas para poder fazer o levantamento, o ranqueamento do Product Backlog. Então, uma característica muito legal da metodologia Agile, tá? Principalmente das metodologias ágeis, é essa democracia e eu ter pessoas de diferentes tipos de formação trabalhando juntos. Então, por exemplo, eu tive uma design de produto ajudando aí a conceber o produto, que era um software, não era um produto palpável. E foi super bem conduzido tudo, né? Muito interessante. Então, basicamente, o que a gente tem que ter como resumo da aula de hoje? Esses princípios da agilidade. A gente vai conversar sobre o Scrum aí nas próximas aulas, né? Nós temos aí mais duas, deixa eu ver aqui. A aula de hoje, a aula de sexta, 4 aulas aí a nossa avaliação no dia 30, para a gente fechar esse conteúdo. Eu devo estar fechando o conteúdo aí até no dia 23, no máximo dia 25. A gente fecha esse conteúdo aí, tá? Ah, não, vou falar de coach não, porque tem uns professores que é coach, cara. Não tem detalhe de coach não, porque vai dar BO.